Olá, para quem está acompanhando o nosso canal Leitude. Essa semana nós vamos falar sobre a nossa atitude de cristão diante das nossas quedas, diante do pecado. Então, por que Deus nos deixou, Jesus nos deixou o sacramento? Para que nós pudéssemos nos reconciliar com Ele. Nem sempre isso é fácil. Muitas vezes exige de nós uma força de vontade, uma fé que no momento a gente não tem. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar e buscar os instrumentos que Jesus nos deixou. Isso inclui a gente estar engajado na igreja, ter alguma ação, alguma atitude concreta dentro da igreja que vai nos ajudar quando a gente acontecer de cair, de pecar. Porque um cristão católico verdadeiro, ele não tem uma vida contínua de, de paraíso, de beleza. Todos os dias estamos lutando contra o pecado, todos os dias estamos lutando contra a nossa vontade, Mas nós temos que buscar o sacramento e confiar em Deus. E muitas vezes precisamos de ajuda dos nossos irmãos, familiares, amigos, ou mesmo de livros, da Santa Missa mesmo, que muitas vezes a gente vai à Santa Missa e tá lá assim, meio sem vontade e tal, e de repente Deus fala conosco, nos toca o coração. Então, vamos ter uma atitude de cristão diante do pecado, buscar primeiramente a oração, a oração mais perfeita da Santa Missa e confiar, ok? Olá, meu povo, meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Então, foi pedido para a gente falar dessa semana, para a gente falar sobre o que fazer, qual que é a melhor atitude de um cristão, de uma pessoa que crê em Deus, que busca viver em paz consigo e com os outros, diante das quedas, dos erros, dos pecados. Eu fui eleita na hora porque sou especialista. Então, qual deve ser nossa atitude diante dos nossos erros, das nossas quedas, das nossas falhas, A minha proposta não é aqui fazer uma exegese teológica sobre esse assunto, mas me colocar com a minha experiência, como leiga e cristã. Então vamos por partes, Então a primeira etapa do nosso erro é quando a gente rompe, com a consciência e esquece aqueles princípios mais caros e acaba caindo, cometendo erros de maior ou menor grau. E durante um tempo esse fato vai deixando parecendo que é perfeito, parecendo que era o que era para fazer, que eu tomei uma boa decisão, até que chega numa segunda parte, uma segunda fase da situação. Para algumas pessoas isso acontece mais rápido, outras demora mais, Depende também do apego àquele erro que a gente desenvolveu durante o percurso, até chegar nessa segunda fase, que é uma confrontação com a realidade. Então, nesse momento, acontecem duas coisas. Ou eu consigo me enxergar de fato diante do meu erro, ou eu crio uma dissonância cognitiva, crio uma desculpa para falar para não assumir o erro, ou como se eu tivesse uma autopiedade, uma forma de falar que aquele erro fosse certo, não fosse passível de um castigo ou de um julgamento diante desse erro. Mas
o erro nos propõe uma coisa também, que a gente seja humilde, né? Então, o ponto, quando a gente começa a confrontar a nossa consciência, é o ponto da humildade, de reconhecer a nossa realidade nua e crua. Então, aí a gente consegue ver a nossa fraqueza, né? E começamos a sentir um incômodo, uma grande tristeza por ter agido mal, por não ter preservado os nossos valores, né? A nossa dignidade como a gente gostaria. E esse é um ponto importante porque o erro, o pecado, a nossa queda não deve nos deixar para baixo, né? Deixar incapazes de reagir. Tem até uma frase que eu gosto muito, que eu não sei assim de onde eu aprendi, mas que eu sempre uso. No fundo do poço tem uma mola. Então é de lá que a gente encontra forças para reagir. Mesmo que tenha que chegar no fundo do poço. Então, depois da primeira fase, que é de se sentir impelida ao erro, e depois da segunda, de fazer uma contabilidade e perceber que houve um grande prejuízo, aí é hora da gente ser humilde, perceber que a gente é humano, que a gente falha, mas que Deus dá a capacidade a cada um de reconhecer o próprio erro e de não pecar mais, como a Santa Maria Madalena, né? Oh, mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno, vá e não peques mais, né? Então, é hora da gente pedir perdão a Deus, pedir perdão a quem nós ofendemos, né? E também ver a nossa fragilidade e nos perdoarmos, né? Saber que nós não somos infalíveis e que a gente precisa saber quem a gente é, nos colocarmos no nosso devido lugar e partir para frente, para diante, né? Levantar a cabeça, ter fé não na nossa coragem, né? Mas em Deus que nos sustenta. Então, pela minha experiência de vida, eu já fiz isso muitas vezes, né? E a cada vez a gente amadurece, né? Depois de uma queda, os frutos dessas quedas são o amadurecimento, de saber em que ponto eu posso chegar se eu não estiver firme na rocha que é Deus, né? E depois a gente vai aprendendo outras coisas, como se eu cair, se eu voltar ao fundo do poço, né? Eu vou estar abrindo mão de muitas coisas assim que me são caras, né? Meus princípios, meus valores, a minha dignidade. Então, a gente vai aprendendo a lutar contra as más inclinações e a fraqueza. Lembrando que os nossos erros podem acontecer por fraqueza, por não conseguir controlar a nossa vontade iluminada pela inteligência, ou por malícia, né? Pelo desejo de praticar o mal com um propósito. Isso aí é um erro por malícia. Então, nós somos humanos e nós temos fraquezas, né? E também vícios e virtudes. Então a gente precisa estar atento para que a nossa virtude prevaleça sobre nosso vício. Então, em suma, a atitude do cristão é principalmente, né, perceber que a nossa queda nos faz humildes, né, e que a minha fraqueza e a feiura com que eu me vi
não apaga a grandeza de Deus, mas assim que a gente percebe o erro, a gente vê o quanto Deus é grande e misericordioso, porque Ele nos perdoa e nos reveste de nova dignidade para vencer na vida, né? Então, dar e receber perdão é muito revigorante, né? E a melhor atitude do cristão e que faz ele ser humilde é reconhecer quando ele erra, quando ele cai e buscar a Deus novamente, né? A voltar para Deus, revigorado pelo perdão e pela convicção de que com Deus é muito melhor. Então, para concluir, eu queria falar sobre Jesus, que é a melhor informação que a gente tem de modelo de vida, né? Jesus e sua mãe também, Maria Santíssima. Então, tem aquela passagem que fala da pecadora em Lucas 7, versículos 36 em diante, da pecadora que lavou os pés de Jesus com lágrima e secou com os cabelos e não cessava de beijar os pés de Jesus. Então, quando eu volto, né, eu queria ter essa humildade e esse amor, né, por Jesus como essa pecadora, porque Jesus falou para ela o seguinte, né, falou para as pessoas que assistiam, que quem é mais perdoado ama mais. Então, quem é menos perdoado ama menos. Então, eu sei que eu fui muito perdoado, então eu quero amar com esse amor, né, de quem foi muito perdoado na vida. E saber que a gente pode sim chorar nos pés de Jesus, beijar os pés de Jesus, e que Ele é misericordioso e Ele sempre nos perdoa e nos ama. Então era isso, pessoal. Eu espero que tenha contribuído em alguma coisa. Sempre na escola, todos me chamavam para fazer aquele papel de Maria Madalena ou daquela samaritana que estava no poço, né? E que alguém perguntava para ela assim, que Jesus pergunta para ela assim, cadê o seu marido? E ela responde, eu não tenho marido. E Jesus conversava com ela que daria a ela uma água que depois que ela bebesse não precisaria mais de outra água, que ela nunca mais teria sede. Então, combina comigo sim, e eu penso que esse assunto de queda e de levantar, de persistir, é minha praia. Então, gente, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Continuem nos incentivando, por favor, colocando os temas que vocês esperam que a gente fale, tá? Um beijo, curta, comente, compartilhe e até a próxima.